Sabe quando a gente vê algo tão especial que parece que só acontece uma vez na vida? Pois é, a gente vai falar de um talento assim, no seu auge mais absoluto. Uma única temporada que de verdade mudou o jogo para sempre. É essa história que a gente vai desvendar hoje. Pode até soar um pouco exagerado, mas essa pergunta é o ponto de partida perfeito para a gente entender o que aconteceu quando um garoto brasileiro, de só 20 anos, chegou na Espanha em 1996. E olha, não era só uma impressão de torcedor não. Essa foi a reação da mídia ali no calor do momento. Eles simplesmente não encontravam palavras para o que estavam vendo. O espanto era geral, absoluto. Para entender o tamanho do furacão, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho e ver como a tempestade se formou. Ou seja, o que levou essa força da natureza direto para Barcelona. 19 milhões e meio de dólares. Em 1996 isso era um absurdo. Foi a transferência mais cara da história do futebol. Uma fortuna por um garoto de 20 anos, num tempo em que lendas eram vendidas por uma fração disso. A aposta era gigantesca, um risco que ia definir o futuro do clube. E quem bancou essa aposta foi o técnico, Bobby Robson. Ele viu o Ronaldo jogar uma única vez e soltou esse ultimato para a diretoria. Era uma convicção que parecia quase uma profecia, né? E agora, vamos para o que interessa. Contratado a peso de ouro, a pressão era enorme. Mas o impacto dele não foi aos poucos, foi imediato, chocante, devastador, desde o primeiro jogo. E que palco para uma estreia, hein? Logo uma final contra um rival poderoso. Era a hora da verdade. Será que ele estava pronto? Bem, a resposta veio muito rápido. Em um jogo só, 2 gols, uma assistência e o primeiro título. Ele não só chegou, ele tomou conta do lugar. A imprensa espanhola, que costuma ser bem dura com estrangeiros, simplesmente se rendeu. O fenômeno tinha chegado. O que faz essa temporada ser tão lendária não é só a quantidade de gols, é o jeito como eles aconteciam. Eram lances que, pareciam desafiar as leis da física. Momentos que quebravam completamente a lógica do esporte. E no meio de tantos gols absurdos, um deles virou o símbolo daquela temporada. Um gol que o próprio Ronaldo diz que foi o melhor de toda a carreira dele. A obra-prima contra o Compostela. Vamos analisar o lance. Ele pega a bola no campo de defesa, é puxado, agarrado, mas se recusa a cair. Aí ele acelera, passa por 1, por 2, por 3 e finaliza com uma frieza que não faz sentido. Foi uma combinação de força, velocidade e técnica que ninguém nunca tinha visto antes. E a reação mais icônica foi a do próprio técnico. As câmeras pegaram o Bobby Robson, um lorde inglês super contido, com as mãos na cabeça em estado de choque. Nem ele, que viu o cara todo dia, conseguia acreditar. O impacto cultural foi uma loucura. Esse número aí na tela, 160. Foi o número de vezes que esse gol passou na TV espanhola nas 48 horas seguintes. O país literalmente parou para assistir aquela obra de arte de novo e de novo. E para quem estava lá, o espetáculo era diário. O José Mourinho, que na época era tradutor e assistente, disse que os treinos eram como uma aula de futebol impossível de se ensinar. A genialidade não ficava só para os jogos, não. Agora pensem nisso. Pep Guardiola, um dos jogadores mais inteligentes da história, que era colega de time dele, se sentia um aprendiz. Um aprendiz. Isso já diz tudo sobre a dimensão do talento do cara. Ok, agora vamos sair um pouco do brilho individual para falar de liderança. De como ele sozinho conseguia resgatar um time de uma situação que parecia impossível. Olhem só para esses placares. Quartas de final da Copa do Rei. Em casa, perdendo de 3-0 no intervalo para o Atlético de Madrid. Jogo perdido, né? A eliminação era certa, mas o que aconteceu no segundo tempo entrou para a história. Dizem que no vestiário, o técnico nem fez um grande discurso. Ele só olhou para o craque de 20 anos e basicamente colocou toda a responsabilidade nos ombros dele. Uma frase simples, mas com um peso gigantesco. E ele respondeu, fez o primeiro gol que começou a reação. Fez o gol de empate, o 4-4, que levou o estádio abaixo e liderou o time para uma vitória por 5-4. Foi uma das maiores demonstrações de poder de decisão que o futebol já viu. E no fim de tudo, depois de tantos momentos mágicos, os números e os prêmios vieram para selar o legado daquela temporada. Foi a coroação de um rei de apenas 20 anos. Os números falam por si. 47 gols em 49 jogos. É quase um gol por partida, uma média absurda. 3 títulos. E para fechar, ele foi eleito o melhor jogador do mundo, o mais jovem da história a ganhar esse prêmio.
Então, o que fazia ele ser tão especial? Era basicamente isso: a mistura perfeita de 3 coisas raras num jogador só: a velocidade de um atleta de elite, a técnica de um gênio brasileiro e a frieza de um finalizador implacável. Anos depois, o próprio Ronaldo falou sobre aquele período. Para ele, foi ali, naquela única temporada, que ele entendeu o tamanho do próprio potencial e se tornou, de fato, o fenômeno. E a gente termina por aqui. Aquela temporada foi sobre um jovem de 20 anos que nos mostrou que o impossível, às vezes, é só uma questão de perspectiva. E a pergunta que fica no ar é: será que a gente vai ver algo parecido de novo algum dia?